Boa tarde, família Padre Antunes. Saudade de todos e de todas. Que a alegria do ressuscitado esteja no meio de nós. Apesar dessas épocas de epidemia, de sustos, de alarmes, nós podemos crer no Deus que ressuscitou e que venceu a morte. Eu sou Marilene, coordenadora e pedagoga da Escola Padre Antunes Siqueira, para quem ainda não me conhece. Que a gente está com gente nova no grupo e esse pessoal chegou na minha ausência, que eu estava na escola no período. Então, hoje nós vamos ter um bate-papo, sobre nada mais do que, tomar ciência um pouco mais de um replanejamento que a gente fez, eu e a Fran. Nós passamos o final de semana fazendo um planejamento, uma ressignificação do decreto da portaria que a Secretaria de Educação emitiu na semana passada, falando da questão que nós estaremos trabalhando home office, teletrabalho. E como será isso? Então, nós vamos tirar dúvidas hoje. Nós fizemos uma normativa, que é chamada normativa número 04 de 2020, que depois de eu explicar para vocês, eu vou colocá-la no grupo e vocês vão ter acesso para a leitura. E nada mais, essa normativa já foi passada pela mão da nossa diretora Nilza, foi aprovada e por isso que eu estou aqui passando essas orientações para vocês. Não vou ficar lendo todo o início, porque o início é tudo aquilo que vem na portaria e no decreto da prefeitura. Considerando que a gente está no período de epidemia, que esse período não tem o tempo ainda para ser encerrado, mas que precisam ser alguns ajustes. Então, nós vamos estar passando para vocês o quê? O que aconteceu? Então, nós tivemos a suspensão, as atividades escolares foram suspensas a partir de 17 de março. Então, a partir de 17 de março, as atividades foram suspensas. E daí, quando começou esse surto dessa epidemia, a antecipação das nossas férias escolares, que foi de 23 de março a 5 de abril. E ainda, acabando esse período de férias, houve a necessidade da suspensão das aulas. Por que houve essa necessidade? Porque a pandemia continuou no município não, no mundo todo. E aí nós, enquanto coordenação pedagógica, junto com a nossa diretora Nilza, e essa portaria ela traz muito bem claro que enquanto durar a suspensão das aulas, decretado pelo decreto 54/2020, aquela que suspendeu as aulas no início da pandemia, os diretores, secretários escolares e servidores das secretarias, pedagogos e coordenadores de turno, quer dizer, todos nós dentro da escola, estaremos em home office, chamado de teletrabalho. Aonde? Na escola? Não, nas nossas residências. Porque a gente tem que entender que o afastamento social é muito importante neste momento. E aí, como que vai ser isso? Vocês vão estar nas casas de vocês, fazendo os planejamentos das aulas de vocês para o período de retorno das aulas. Ninguém está pedindo para vocês planejarem nada. Das férias para cá. Nós estamos pedindo como se a aula fosse começar amanhã. O que você daria? Então, nós vamos ser supervisionados. Vocês, no caso, os professores, a equipe pedagógica da escola, serão supervisionados por nós pedagogos, eu e a Fran, eu no horário vespertino e a Fran no horário matutino, que de manhã eu ocupo a minha cadeira, a minha função de coordenadora de turno. Então, todos vocês serão supervisionados pela coordenação pedagógica. Caso necessário, se for preciso, a portaria deixa isso muito bem claro, vocês deverão comparecer à unidade escolar. Mas nós não vemos a necessidade disso ainda. Aí vocês pensam, muita gente me ligou, mas Mari, tem diretor que já chamou. Nós não vimos essa necessidade. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo com vocês. Depois me dê uma notinha aí para ver como é que ficou. Isso foi uma metodologia ativa que eu aprendi lá no mestrado em Assunção. Então, vamos aos nossos assuntos. Então, caso necessário, se for necessário, a secretaria for preciso, ela vai chamar a gente na escola. Isso consta na portaria e vocês espero que todos tenham lido.
né? Assim também, não só os professores regentes de educação física, COC, arte, mas também os assistentes da educação básica, né, que chegaram agora, que eu ainda não conheço, sejam bem-vindos à nossa família Padre Antunes, os nossos estagiários e a nossa intérprete de Libras. Então, vale pontuar alguns pontos relevantes e importantíssimos para a realização desse trabalho nosso, desse nosso teletrabalho. Primeiro, a Secretaria Municipal de Educação, ela vai implantar nesse período de pandemia o projeto Inova Escola em Casa, mais um projeto criado pela Secretaria, que consiste em quê? Em ofertar aos nossos alunos matriculados no Sistema Municipal de Ensino atividades e aprendizagem não presencial em casa para estimular as habilidades e competências dos estudantes. Esse projeto ele tem duas etapas. A primeira é a criação de uma apostila que já está formulada pela Secretaria Municipal de Educação, pelos técnicos da Secretaria, né, já foi reformulada para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né, no nosso caso, para o Ensino Fundamental 2, para o EJA, né, já foi reformulado. Ele hoje, eu tive informação que foi enviado para a Secretaria Municipal de Comunicação, onde vai ser xerocado. Aí, este é o primeiro passo. Essa apostila vai ser confeccionada, vai ser enviada para as escolas. Hoje mesmo eu já fiz o levantamento com a nossa diretora aqui da quantidade de alunos por turma, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quintos anos. Nós vamos fazer, né, depois deste material ficar pronto, a Secretaria vai emitir um parecer que nós vamos ter que fazer uma forma de organização e de comunicação aos pais, para que eles possam vir à nossa escola, pegar este material. Esta apostila, gente, quem vai trabalhar com eles são os pais, para ocupar o tempo dos filhos em casa. E nessa própria portaria, ela fala que os pais, eles são os responsáveis também pela rotina de estudo dos nossos alunos. Então, essa apostila não é nada do nosso planejamento neste momento. Essa apostila, ela vai respaldar esse período que os alunos estão em casa. Quando voltarmos às aulas, os alunos vão trazer essa apostila para nós e os professores vão recolher para corrigir, né, as atividades que foram entregues neste material. Este é o passo 1. Passo 2. O passo 2 será a elaboração e planejamento pelos professores e equipe pedagógica das unidades escolares durante o período de trabalho home office. Esse teletrabalho em casa. Então, enquanto as crianças estão em casa, com suas famílias, no afastamento social, elas estarão com este material, com elas fazendo. Nós, professores, estaremos planejando, continuando o nosso planejamento, como se a gente estivesse na escola, mas nos nossos lares, planejando as aulas para quando retornar. E como vai ser isso? Né? Tendo como base o quê? A gente tem que ter como base o nosso currículo, a nossa proposta pedagógica municipal, onde cada um no início do ano recebeu uma pastinha com todos, né? A nossa proposta curricular, ela é desenvolvida com os conteúdos de cada série. Juntamente também a gente pode ter a base comum curricular nacional, né? E o nosso PPP. Todo este material foi colocado para vocês à disposição naquela pasta pedagógica que a gente deu no início do ano para vocês. Mas não precisa ficar preocupados. Minha pasta está na escola, esqueci minha pasta, não sei onde está. Futuramente, mais para frente, depois desse vídeo, eu estarei colocando no grupo da escola este material também. Tá bom? Então, vamos dar continuação aos nossos projetos. Quando a gente for planejar, lembre-se que esse planejamento vai ser o mesmo como se estivesse acontecendo aqui. Segunda-feira, né? Igual a gente faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Todos os dias, e vocês vão seguir os horários das aulas determinadas por vocês. Segunda-feira eu tenho aula de quê? Português, matemática, ciências e 2 de geografia. O que eu vou dar em cada aula? E isso tudo, gente, vai ter que estar constado no caderno de planejamento.
Mas eu esqueci o caderno de planejamento na escola. Você vai ter que criar um outro caderno, fazer esse planejamento, quando voltar para a escola, passar para o seu caderno de planejamento. Vale lembrar uma outra coisa importante, né? A secretaria nos orientou que vocês viessem à escola nos entregar esse planejamento. Mas eu, em conversa com o pessoal da secretaria, disse que nós achamos melhor, que nós vamos falar aqui à frente para vocês, que vocês vão nos enviar fotos desse planejamento. Mas esse planejamento de vocês tem que ser consistente, verdadeiro, ético e comprometido. Então, não é invenção. Não é um planejamento que você vai colocar lá só o conteúdo. É um plano de aula. Como seria a sua aula naquele dia? Lembre-se do trabalho, contextos, sequência didática, né? Envolver diversas metodologias. Como que eu daria uma aula hoje sobre isso? Lembrando também da nossa reorganização curricular dos conteúdos. Então, voltando aqui à nossa normativa, né? Nós vamos ter por base as disciplinas do currículo, que eu já falei com vocês, definidas para cada ano série, bem como os projetos institucionais presentes no calendário escolar. Lembram que vocês receberam o calendário escolar, e no calendário escolar tem todos os projetos, e de acordo com o calendário escolar, a gente entregou para vocês este cronograma? Então, o cronograma, hoje é que dia do ano? Já estou até perdida no dia do ano. Nós hoje estamos, né, de 13 a 17/4. Então, uma boa coisa para lembrar. Olha o que consta de 13 a 17/4. Semana de avaliação do primeiro trimestre. Essa semana seria semana de avaliação. E aí eu fico triste de um lado. Até agora, somente um professor nos enviou por e-mail as avaliações do trimestre. Mas Mari, está parado, mas era para ter sido enviado. Isso aqui, gente, tem que ser cumprido. Então, vocês vão continuar cumprindo o nosso cronograma, né, que foi enviado. Logo depois dele, da semana de prova, tem lá feriado de Nossa Senhora da Penha, dia de Tiradentes, 24/4, letivo, Dia Nacional da Família da Escola. Claro que não vai acontecer, isso vai ser jogado mais para frente, porque o calendário também vai, quando a gente voltar, depois do fim dessa pandemia, com a graça de Deus, vai ser reformulado um novo calendário escolar. Então, essas datas vão ser jogadas mais para frente. Logo depois do Dia da Família tem trabalhar o Dia do Livro Infantil. Como eu vou trabalhar isso no Dia do Livro Infantil? O que eu vou utilizar? Vou fazer uma sequência didática? Vou ensinar os alunos, né, uma história? Vou contar uma história, fazer uma leitura de leite? Então, isso tudo, conscientização sobre a importância e preservação do livro didático. Depois, 17/4, trabalhar o Dia do Índio, história, cultura, identidade e contribuições da formação da população brasileira. Depois, 20/4, semana do Dia de Tiradentes, texto informativo nas aulas de História e Geografia sobre o Dia de Tiradentes. E assim vai seguindo o nosso cronograma, que não foi criado pela Fran e por mim, hoje, nem ontem, nem anteontem. Isso aqui foi criado para vocês no início do ano. Então, a gente vai seguir esse cronograma também. Essas atividades incluirão todas as disciplinas curriculares e deverão ser enviadas semanalmente por e-mail ou por foto para o WhatsApp pessoal do pedagogo. Quem é meu professor vai mandar para mim, quem é da Fran vai mandar para a Fran. Então, vai fazer o seu planejamento no caderno, lembrando que vai ser planejamento, né? Segunda-feira, você vai colocar a data, não vai ter data. Segunda-feira, quais são as suas aulas? Tá. Português, matemática, ciências, história e geografia. Primeira aula, português, você vai desenvolver a aula. Tirou foto, manda para a Fran. Só que nós estamos pedindo que isso seja enviado para a gente até às 18 horas, conforme o dia designado para o planejamento. Qual o dia do seu planejamento? A gente sabe que primeiro e segundo ano é na segunda-feira. Na terça-feira é o terceiro ano. Na quarta-feira, educação física.
Na quinta, quarta e quinto, e na sexta-feira, conhecimento complementar e arte. Então, cada professor regente para o seu pedagogo para que sejam analisadas e, se necessário, realizados ajustes. Porque nós temos que olhar os planejamentos de vocês. E, gente, assim como nós estamos cobrando de vocês, nós seremos cobrados e estamos sendo cobrados pela Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente pede toda a colaboração de vocês. Muita coisa a gente já tirou. Só dessa de vocês virem na escola trazer para a gente. Então, faz o planejamento, né? Nada lápis, porque a foto não vai sair legível. A caneta, monta o seu planejamento e até às 18 horas do dia, mande para a gente o planejamento da sua aula. Planejou o primeiro dia? Manda para a gente. Planejou o segundo dia? Manda para a gente, vai mandando. Nós vamos montar um banco de imagens que a secretaria também está nos monitorando pelo grupo de pedagogos do grupo do WhatsApp, né? Quem puder mandar, quem quiser mandar por e-mail pode mandar, mas se a gente tem o caderno de planejamento, faz no caderno de planejamento e tira foto do caderno de planejamento e manda. Agora, quem vai mandar por e-mail vai ter que ser quem não está com o caderno de planejamento em casa. Relembrando que isso depois vai ter que ser colado nos cadernos de planejamento, tá bom? Tô falando muito rápido? Acho que não, né? Então, vamos lá. Os professores regentes e de áreas afins, como arte, educação física, coque e educação especial, estarão todos os dias planejando em suas residências também, e de acordo com os horários das turmas previstas para o ano letivo de 2020. Então, por exemplo, vamos lá, arte, educação física e coque tem os horários das aulas. Eles vão planejar, colocar no seu planejamento a série, porque, né, pedagogo, ele não tem bolinha de cristal. A série e enviar para a gente o planejamento. Já o professor de educação especial, ele vai realizar todo aquele planejamento que ele já faz na sala de recursos multifuncionais e enviar para a gente também. Estudo de caso, relatórios, tudo isso que for preciso. Lembrando também, gente, que planejamento no caderno, ele tem que ser seguido alguma coisa. Eu não posso lá, sinceramente, colocar, simplesmente colocar, segunda-feira, animais. Não. Como que você vai dar aula? Como é que você vai desenvolver? Qual é o objetivo da sua aula? A justificativa, a metodologia, o desenvolvimento e a avaliação, né? Tem professor que já trabalha dessa forma. Quem não trabalha vai montar de acordo com aquilo que ele já vem trabalhando. Mas a gente tem que pensar que não adianta mandar para a gente simplesmente assim. Segunda-feira, animais. Terça-feira, plantas. Quarta-feira, o corpo humano. Não é isso. Não é listagem de conteúdos. É planejamento da aula. Vale ressaltar a importância dos registros e das datas planejadas, assim como os demais funcionários, como os estagiários, assistentes da educação básica, que também deverão cumprir com seus planejamentos futuros, sempre levando em conta a especificidade da turma e do aluno que acompanha. Então, por exemplo, os nossos estagiários, vocês não têm os alunos que vocês acompanham? Vocês vão montar um caderno de planejamento para aquele aluno. Qual a atividade que a Raquel vai dar para a aluna dela? Qual a atividade que vamos pensar em todos, porque eu não estou lembrando do nome de todos os estagiários, né? Mas vamos pensar qual a atividade que o Wesley vai planejar para o Juninho, qual a atividade que a Maximiliana vai planejar, a Lara vai planejar. Então, todos os nossos estagiários, eles vão ter que fazer também um planejamento para os seus alunos. Os instrumentos que irão nos auxiliar nos planejamentos serão sempre a pasta de orientação pedagógica, o cronograma que eu mostrei para vocês, observando as datas e as atividades a serem desenvolvidas, os livros didáticos, os conteúdos curriculares da proposta municipal e ou as planilhas. Por quê? Nós temos a proposta, né? Só que no início do ano a gente tirou da proposta de cada série, deu para cada professor, porque a proposta ela é grossa.
Ela é da educação infantil até o noturno. Então, nós demos para cada professor do primeiro ano quais são os seus conteúdos, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, arte, educação física e do COC. Então, vocês vão ter que se organizar, e eles reorganizaram, porque a proposta de conteúdos, ela não é engessada, ela não é pronta. Você pode passear pela proposta. Reorganizou. Então, muitos professores fizeram a reorganização de conteúdos. A gente tem a pasta aqui da reorganização. Conforme foram nos entregando, nós xerocamos e devolvemos, ficamos com a original e entregamos para cada um uma cópia. Né? E aí você vai se organizar por isso. E nós já temos professores planejando segunda base comum curricular nacional, né? Isso é muito legal também. Vamos lá para outro pronto. As perguntas que surgirem depois podem ser sanadas com os seus pedagogos. Outro ponto que eu quero falar é das avaliações. Até sexta-feira, né? Sexta-feira é dia 17, nós queremos que todos os professores regentes enviem para os nossos pedagogos, para nós pedagogos, para os nossos e-mails pessoais, as avaliações de cada turma. Somente um professor nos enviou. Precisamos desse arquivo. Então, até sexta-feira, as avaliações deverão estar no nosso e-mail. E aí eu reafirmo aqui, gente, a importância do nosso hábito de ler. Isso aqui, às vezes, nos é entregue, é colocado na pasta e a gente nem lê. Aí vem um professor trabalhando lá. O que você está trabalhando? Ah, o dia do índio. Ah, hoje é dia do índio? Então, isso aqui é para ser lido e professor não lê. Como que se eu não ler, eu vou exigir do meu aluno? Então, a gente precisa ler. Ler muito, 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 muito. Aos nossos estagiários, intérpretes de Libras, na questão de planejamento, devem elaborar materiais de acordo com as necessidades, competências e habilidades ainda não desenvolvidas, mas observadas por vocês naquele período de aula que teve, né? Aos nossos assistentes de alfabetização, não se assustem com a gente não, tá? A gente é uma escola assim, toda organizadinha mesmo. Mas aí eu quero falar em especial com vocês, né? Para nós é algo inovador, porque a gente nunca teve isso na história do município de Viana. Eu, pelo menos, que já tenho quase 15 a 17 anos no município, a gente nunca teve assistente da educação básica. Mas vocês, quando fizeram a inscrição para este concurso, viram lá no Diário Oficial, no... como é que fala? Como é que chama o nome, gente? No Diário Oficial, na parte que sai do... No documento oficial do concurso público, as suas orientações. Quais são as suas funções quanto auxiliar? E aí eu peço a vocês o seguinte: leiam as suas funções, eu vou tirar hoje, para mim também ler, eu e a Fran, e vocês vão ter que preparar para a gente, planejar um plano de trabalho anual, de acordo com as competências e habilidades que você sabe e que você escolheu ser. Né? Lá no Diário Oficial é chamado, esqueci o nome agora, amnésia, a pessoa está ficando com idade já, mas não, é cansaço mesmo e preocupação. Então, de acordo com aquilo que foi colocado no edital do concurso público, aí tá vendo? No edital saiu as suas atribuições e de acordo com as suas atribuições, você vai montar o seu plano de trabalho anual. É claro que você não vai entregar pra gente sexta-feira agora, que não vai dar tempo, né, hoje à noite, mas até sexta-feira vai estar fazendo alguma coisa e mandando para a gente. Vocês, assistentes de alfabetização, não, desculpa, assistentes da educação básica, vão ter que mandar para as duas pedagogas, porque vocês atendem a escola os dois horários. Outro importante instrumento para auxiliar o planejamento das futuras atividades são os diagnósticos que vocês fizeram no início do ano, né, e que vocês já sabem, né? A Ana Paula já conhece a turma dela, o Everaldo já conhece, a Elânia já conhece, a Giovana já conhece, a Mariana já conhece, né? A Valéria já conhece, o Tiago já conhece, a Vanessa. Todos nós já conhecemos os nossos alunos. Então, nós vamos preparar essas atividades
já pensando nesse diagnóstico dos nossos alunos, tá bom? O que deve ser remetido aos pedagogos são os planejamentos das aulas de cada dia, não meramente nome do conteúdo, eu já falei isso, a ser dado somente, mas sim todos os pontos que devem ser contemplados em um único plano de aula. Vale ressaltar que essa estratégia, criação deste documento e envio de planejamento por fotos, foi criada por nós da coordenação pedagógica, visando a não aglomeração dos profissionais, evitando assim a disseminação da doença. É bom citar aqui que estamos isolados, mas porém em pleno trabalho, mesmo que seja em nossas residências. Sendo assim, seja justo e cumpra com a sua parte, uma vez que o envio das atividades semanalmente será computada para o preenchimento do quadro de movimento pessoal, que é chamado de QMP, que é enviado para a CEMED para a realização do nosso pagamento, né? Olha quantas pessoas estão desempregadas, estão sendo mandadas embora. E nós tivemos essa opção de trabalhar em casa, sermos monitorados pelos nossos pedagogos, mandar-nos atividades, a gente tem uma planilha a ser preenchida, Giovana enviou, a gente marca na planilha. E depois, no final do mês, sentar com a Nilza e passar para ela quem nos enviou, né, no prazo certo, para que seja preenchida a nossa folha de pagamento. Não será permitido atraso na entrega dos planejamentos, pois a coordenação pedagógica necessita acompanhar e validar cada plano para dar ciência à direção e essa passar para a CEMED, Secretaria Municipal de Educação, para justificar o nosso comparecimento e o cumprimento das nossas atribuições. Então, se você está planejando, você está com presença. Se você mandou para a gente atividade, você está realizando a sua atribuição. Então, o pagamento vai vir na sua conta. Então, a gente não pode esperar por muito tempo. A gente não pode atrasar, porque a gente tem que mandar semanalmente para a secretaria o trabalho de vocês. As dúvidas pertinentes ao planejamento ou à condução das atividades deverão ser sanadas com seus respectivos pedagogos, por telefone ou pelo WhatsApp, evitando assim erros de comunicação no grupo da escola. Não vamos colocar nada no grupo da escola, não. O grupo da escola é só para comunicação, né? Mande para o WhatsApp pessoal do seu pedagogo. Não fiquem na dúvida, podem nos ligar, nos consultar, estaremos sempre à disposição de vocês para ajudá-los no que for possível. Sabedores que alguns professores ou funcionários chegaram após a entrega da pasta de orientações, né, isso tudo que eu estou falando, dessas folhinhas, e que alguns deixaram na escola, iremos enviar no grupo do WhatsApp os documentos para aprofundamento. Mas eu vou falar de novo, hein? É para ler, não é para ficar lá no grupo só, não. A gente tem que sentar e ler. Nós estamos em pleno teletrabalho. Lembre-se de tudo que for pensado, almejado para as turmas e alunos, deverão constar nos cadernos de planejamento, e estes devem ser condizentes com tudo aquilo que foi enviado por foto, pois ao final dos efeitos do estado de calamidade pública, a equipe pedagógica da CEMED, juntamente com a equipe pedagógica e professores das unidades de ensino, elaborarão um plano pedagógico para cumprimento do estabelecido na medida provisória. Então, isso é a nossa orientação. E tudo isso, gente, vai ajudar para que a gente possa cumprir a nossa missão, que é formar cidadãos éticos, responsáveis, solidários, que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável. Isso está constado no nosso PPP, no nosso projeto político-pedagógico. No demais, deixo para vocês um abraço e vamos trabalhar, porque senão, né, a gente tem que deixar tudo em dia.